Olá! Hoje o Pesquisa e Ação vai falar sobre o habitat, comportamento das serpentes e da importância da pesquisa científica na área de herpetologia, que é o ramo da zoologia dedicado ao estudo dos répteis e anfíbios. Para nos explicar um pouco mais sobre o assunto, temos aqui em nossos estúdios o pesquisador Otávio Marques. Ele é doutor em História Natural e Ecologia de Serpentes e colaborador do Instituto Butantan. Obrigado, Otávio, por ter aceitado o convite. Como surgiu o seu interesse por estudar especificamente essa área? Eu, particularmente, desde pequenininho, gostava de bichos estranhos. Acho que essa vocação para trabalhar com animais vem desde criança. Tive um berço familiar que propiciou com que eu fosse para esse lado. Meu pai é pesquisador também e eu, quando resolvi tomar um rumo do que fazer, eu não tive dúvida. Eu gostaria de trabalhar realmente com zoologia, foi o que eu segui. Quando criança já tinha interesse por algum animal específico, Sim, exótico? sim, gostava de aranhas, gostava de cobras, morcegos, esses animais estranhos, né? Sempre me atraíram bastante. O Instituto Butantan, ele desenvolve pesquisas na Ilha da Queimada Grande, aqui no litoral sul do estado de São Paulo. Qual a importância dessa ilha para os pesquisadores? O interesse em a gente trabalhar com essa espécie vem devido a várias causas, né? Devido a várias causas. Um aspecto que chama atenção é que lá existe uma população muito grande, né? Quando a gente procura uma cobra no continente, é muito difícil você encontrar. Então lá você tem uma população, um nível populacional, né, bastante elevado, que facilita o encontro com serpentes. E a gente também tem interesse particular, já que se trata de uma das espécies ameaçadas de extinção. Ela está na lista brasileira dos animais ameaçados de extinção, ela está na lista internacional, da União Internacional de Conservação da Natureza, está na lista vermelha. Isso certamente é um motivo importante para que a gente possa que a gente desenvolva a pesquisa, porque boa parte do conhecimento que a gente gera através da pesquisa básica com esse animal, ela acaba sendo subsídio para a conservação, né? A gente tem vários indícios que a população tem sofrido uma drástica redução, e a gente inclusive tem planos de manter esse bicho, um plantel de serpentes em cativeiro, para caso, se a espécie for extinta, a gente possa eventualmente então reintroduzir esse animal no habitat. E pelo fato de ser um animal venenoso, né, ele tem um veneno muito particular, existe uma série de características relacionadas à evolução. São animais que estão numa ilha, juntamente com outra espécie, eles têm uma história muito interessante em relação à evolução, que é um dos aspectos que a gente estuda. Certo. Nessa Então, ilha. o trabalho de pesquisa acaba contribuindo de alguma forma para a preservação da espécie. Certamente, né? A gente tem obtido informações sobre período reprodutivo, informações sobre o tipo de alimento que o animal utiliza, informações a respeito das necessidades ambientais em relação à umidade, temperatura, tudo isso são informações importantes, constituem informações importantes para a gente fazer um manejo adequado em cativeiro. E o veneno das serpentes, eles acabam contribuindo para o desenvolvimento de medicamentos. Fale um pouco mais sobre esse trabalho. Sim, o veneno em serpente, provavelmente ele evoluiu em função da necessidade de algumas espécies em subjugar o alimento. Então, o veneno é um composto, né, um caldo de várias proteínas, né, e cada espécie apresenta um veneno diferenciado, em função da sua presa, provavelmente. Então você tem um potencial muito interessante, né? Porque você tem você tem uma variedade de hábitos alimentares muito grande entre as diferentes espécies, e para cada espécie então você vai ter um conjunto de proteínas diferentes. E essas proteínas elas atuam especificamente em algum aspecto para subjugar aquele animal, e muitas vezes alguma dessas características ela pode ser utilizada em benefício do próprio homem. O Instituto Butantan, ele desenvolve pesquisas que acabam gerando a novos medicamentos. Então, há alguma novidade nesse sentido? Tem vários colegas no Instituto Butantan que trabalham especificamente com essa área. A gente tem uma colega, inclusive, que reconheceu uma molécula no veneno da cascavel que tem a propriedade analgésica. Ele tem uma capacidade, um potencial 600 vezes mais potente do que a morfina, por exemplo. Esse remédio seria o EMPAC. Isso.
Esse remédio já está disponível no Aí mercado? tem Como todo é que um é? procedimento em relação à questão dessa pesquisa de patentes, que é um pouco demorado, existe necessidade de ensaios pré-clínicos, existe, para você transformar esse remédio é uma etapa, existem várias etapas e elas são bastante demoradas. Né? Nós temos informações que acontece a biopirataria e temos informações geralmente relacionadas à flora. Por exemplo, na Amazônia, há espécies da flora amazônica que sofrem com a questão da biopirataria. Como isso acontece no caso da fauna, especificamente das serpentes? Isso acontece com vários animais e, no caso das serpentes, parece que existe interesse, eventualmente, para as pessoas até usarem os animais para pet. Né? Tem pessoas que gostam de manter bichos em cativeiro, né? Esse é um dos aspectos. Tratam como animal exótico? Sim, né? A serpente, ao mesmo tempo que ela gera aversão, ela gera fascínio para muitas pessoas. Muitas pessoas gostam de manter esses animais. E existe algo que a gente desconhece, que pode ser a questão do potencial farmacológico, né? Até que ponto que o veneno de um bicho mal estudado, né, ele pode ter interesse fora do país para as próprias indústrias farmacêuticas. E o Instituto Butantan, ele colabora de algum modo, você citou o Captopril, né? Há alguma relação dos pesquisadores do Instituto Butantan especificamente com esse remédio? Então, existem outros antihipertensivos que foram descobertos, né? No próprio veneno da jararaca, né? Como eu falei, ele é um caldo de proteínas, existem várias moléculas, e existem alguns outros antihipertensivos que estão sendo trabalhados e, inclusive, patenteados no Instituto Butantan. Há um artigo seu feito sobre a queimada lá na ilha da Queimada Grande, que faz uma comparação entre a jararaca ilhoa, que é especificamente da ilha, e a do continente. Qual a principal diferença entre essas duas espécies? Tem duas ilhas, né? A Ilha da Queimada Grande, que fica no litoral sul, e a Ilha dos Alcatrazes, que fica no litoral norte. Certo. Essas duas ilhas elas apresentam a ausência de roedores. Eles não têm roedores, que é o principal item alimentar da jararaca do continente. Então, o que aconteceu? Diante da situação, o animal teve que se adaptar a essa nova condição. No caso da Queimada Grande, o que aconteceu? O animal ele se tornou arborícola, ele passou a frequentar a vegetação mais frequentemente e passou a caçar aves. Arborícola seria? Arborícola é que vive sobre a vegetação. Perfeito. Certo? Então, ele atingiu um hábito de viver sobre a vegetação para caçar aves. Ao passo que a outra espécie lá da Ilha dos Alcatrazes, no litoral norte de São Paulo, está à mesma distância, as duas estão mais ou menos a 30 quilômetros do continente, ela teve um fato muito curioso. Ela não passou a comer aves, né? Ela passou a... Na verdade, ela ficou pequenininha, ficou anã, é uma jararaca anã, e ela, na verdade, ela reproduz a dieta do que ocorre com o filhote da jararaca do continente. Na jararaca do continente, o adulto se alimenta basicamente de roedores, enquanto que o filhote da jararaca do continente ele vai se alimentar de anfíbios e lacraias. Esse bicho de Alcatrazes, qual foi a solução para o problema da ausência de roedores? Ele ficou pequenininho, anãozinho, como o filhote da jararaca do continente, e passou a se alimentar principalmente de lacraias e também de anfíbios. Isso é muito interessante, porque o veneno de Alcatraz, da jararaca de Alcatraz, por exemplo, uma pesquisadora do Butantan, ela mostrou que existem algumas proteínas diferentes. A gente não sabe que proteínas são essas, né? Elas têm pesos moleculares, né? Elas são proteínas bastante distintas do que existe na jararaca do continente. Então, existem proteínas diferentes que pode ser um potencial para você descobrir novos fármacos. Qual a principal diferença entre a cobra venenosa e a não venenosa? Se a gente for ver as cobras no mundo, é muito complicado. Se a gente procurar ver de modo mais regional aqui no Brasil, a gente pode diferenciar as cobras venenosas. Todas as cobras venenosas aqui pertencem a um grupo, né, chamado crotalíneos. Esse grupo ele possui entre o olho e a narina, né, um pequeno orifício, que é um órgão termossensível. Ele capta o calor. Ele capta o calor. Ele percebe variações assim de 0,003 graus centígrados. Né, para você ter ideia, a gente mal percebe 1 grau. Né, então é um órgão extremamente sensível. Ela tem inclusive capacidade de enxergar. Né, ela faz uma conjunção da imagem térmica com a imagem visual. Então, é um órgão bastante interessante que esses animais apresentam e que todas essas cobras venenosas aqui no Brasil apresentam. Então, é fácil, até mesmo um leigo, olhar entre o olho e a narina, esse orifício. Então, se tiver esse orifício, é uma cobra venenosa. Mas tem uma exceção,
que é a cobra coral, que é a família dos elapídeos, que é ela aparentada das najas, das mambas que tem na África, que não tem esse orifício e que são venenosas. Otávio, eu gostaria que você falasse um pouco do comportamento da serpente sobre as curiosidades. Tem alguma curiosidade que você gostaria de destacar? Olha, tem inúmeras, né? A serpente é um grupo bastante interessante que você teve, assim, ao longo da evolução das serpentes, o que a gente chama de radiação adaptativa, né? Quer dizer, elas ocuparam vários nichos, vários locais. Você tem espécies que se adaptaram a ambientes subterrâneos, cobras que se adaptaram a ambientes aquáticos, você tem cobras marinhas, você vai ter cobras arborícolas, cobras que desenvolveram muito a visão em função do seu habitat. Você vai ter uma série de especializações, né, em relação à alimentação, por exemplo. A gente tem um caso muito curioso que ocorre aqui no Brasil. A jararaca que eu falei, por exemplo, eu comentei que a jararaca adulta se alimenta basicamente de roedores e os filhotes de anfíbios. Sim. E é interessante quando você compara um adulto com um filhote, olhando a morfologia, você, além do tamanho, você percebe rapidamente que existe uma diferença da cor da cauda. A cauda dos filhotes da jararaca ela é branca. Ela é bastante contrastante com o resto do corpo. E por que ela é branca, né? Um pesquisador, colega nosso, verificou que ela consegue fazer movimentos sinuosos com a ponta da cauda, e uma cauda branca fazendo esse movimento lembra muito uma larva. Ela usa esse movimento justamente para atrair anfíbios, né, do qual ele se alimenta. Então, é uma estratégia que evoluiu, né, para atrair esse tipo de presa. E aí você tem uma série de características associadas. A gente sabe, por exemplo, já existem trabalhos específicos que mostram que algumas jararacas, o veneno do adulto, ele é mais efetivo para subjugar um roedor, ao passo que o veneno do filhote, ele é mais efetivo para subjugar um anfíbio. Otávio, eu quero agradecer a sua participação aqui no Pesquisa e Ação. O programa está chegando ao final. Gostaria que fizesse as suas considerações, as informações que você tiver a divulgar, o espaço fica disponível para você. Uma coisa, acho que é um aspecto importante que a gente tem que se destacar sempre, é que o trabalho que a gente faz às vezes é extremamente específico, mas ele acaba tendo uma aplicabilidade bastante grande. Então, por exemplo, a gente tem hoje em dia, aqui no nosso país, um avanço muito grande nas políticas relacionadas à conservação. Então, por exemplo, hoje em dia você praticamente conseguiu mapear nos vários biomas brasileiros áreas de prioridade de conservação. E essas áreas, hoje em dia, elas são importantes porque se você, por exemplo, tem uma devastação de um local, isso é compensação ambiental, uma pessoa que está desmatando, uma empresa que está desmatando, ela vai ter que realizar uma compensação financeira pela área que está degradando, e isso vai ter que ser aplicado de volta ao ambiente. Eu agradeço a participação do pesquisador Otávio Marques, doutor em História Natural e Ecologia de Serpentes e colaborador do Instituto Butantan. Até o próximo bloco.